Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Estúdio APBR, direto do ESG Energy Forum, realizado pelo IBP no Rio de Janeiro. A gente vai passar esses próximos 3 dias aqui no evento discutindo o ESG na indústria de energia e os movimentos e as tendências para o investimento da indústria em causas de meio ambiente, sustentabilidade, governança e diversidade também é um tema que vamos discutir muito. Nossa primeira entrevista hoje é com a diretora de estudos para petróleo e gás da empresa de pesquisa energética, a EPE, a Heloísa Borges. Oi, Heloísa, tudo bem? Tudo bom, Felipe? Um prazer estar aqui com você nesse evento e aqui com os assinantes, os ouvintes, os telespectadores da EPBR. Obrigado mais uma vez por estar com a gente no canal da EPBR. Eu queria começar um pouco esse nosso bate-papo falando um pouco sobre o cenário que vocês divulgaram recentemente, um cenário de curto prazo para combustíveis líquidos. Se eu tiver errado, você me corrige, mas acho que é para combustíveis líquidos no Brasil. Como é que vocês estão enxergando esse cenário aí de curto prazo para esse mercado? Bom, vamos lá. O consumo de combustíveis no Brasil, ele é muito impulsionado por alguns fatores, principalmente a própria atividade econômica e, em particular, para o diesel, o comportamento do escoamento da nossa safra. A gente, desde 2020, vem publicando cenários de curto prazo, tentando olhar os 2 próximos anos da demanda de combustíveis mês a mês. Por que isso é importante? Porque isso dá para a gente o cenário de como que o mercado está respondendo às diferentes políticas públicas, mas também uma perspectiva aí em termos de garantia de abastecimento. O que a gente está vendo é que os combustíveis de ciclo Otto, então o ciclo Otto a gente engloba ali nos veículos leves gasolina e etanol. Esses carros que consomem gasolina e etanol, a demanda deles continua crescente, muito impulsionada aí pela volta da mobilidade, pela atividade econômica e chega no final do nosso olhar de 2 anos, então lá no final de 2024, atinge 56 bilhões de litros de gasolina equivalente. Gasolina equivalente quer dizer o consumo total de gasolina e etanol. O óleo diesel também cresce, é o que a gente chama de ciclo diesel, ou seja, os motores movidos a diesel. Nesse ciclo diesel, a gente vê aí também um crescimento muito impulsionado pelo escoamento da safra, pelo aumento da atividade econômica. Lembrando que como a gente tem a adição de biodiesel no ciclo diesel, toda vez que eu falo em aumento de consumo do ciclo diesel, eu estou também prevendo um aumento de consumo do biodiesel. A gente ainda olha o GLP, que é um energético fundamental aqui para a realidade brasileira. O GLP, ele já mostra agora, no curtíssimo prazo, uma resposta a mecanismos como o reajuste do Bolsa Família, o auxílio gás, e isso já impulsiona a demanda de GLP, porque é um combustível muito fundamental. Talvez o energético com maior poder social, né? A gente está falando aqui do ESG, né? Fazer um parêntese para os seguidores. O ESG, ele tem o S é social. E a parte social está muito ligada ao acesso à energia, o acesso ao energético. O GLP, como ele tem essa característica de ser um combustível de cocção, ou seja, um combustível muito baseado no consumo residencial para cocção, ele é muito fundamental o acesso a esse combustível e isso já tem uma resposta boa agora e ele também cresce, inclusive, se a gente olhar as nossas projeções, por exemplo, do ano passado e compara como é que a gente achou que o mercado ia se comportar ano passado e olha esse ano, a gente vê um crescimento maior. O último que a gente olha é o QAV, né, que é é o combustível de aviação, a querosene de aviação, que ela dá para a gente uma sensibilidade aí de retorno da mobilidade de longo curso. Então, a volta aí do transporte aéreo bastante aquecido. E o QAV, ele foi o combustível que durante a pandemia mais caiu. Porque se a gente pensar, o que primeiro parou foram os aviões, né? A gente parou de se deslocar pelo transporte aéreo, que foi o que mais, quando a gente olha o segmento de transporte, que mais demorou para voltar e agora sim a gente vê uma retomada e o QAV também se recupera nesse nosso olhar até 2024.
Legal. A gente falou, você trouxe para a gente a informação do GLP, que é um combustível que tem uma importância, uma relevância social muito grande. E a gente vive uma discussão hoje muito forte sobre a questão de emissões e a migração para uma economia de baixo carbono. Eu estava assistindo o painel que você participou mais cedo, e no painel você trouxe algumas discussões como o futuro do descarbonizado não vai ser um futuro sem hidrocarbonetos. Eu queria conversar um pouquinho sobre isso, porque a gente ainda tem toda uma discussão que parece que as coisas são simples, né? Do tipo, vamos parar de consumir óleo e gás, a partir de agora é só solar, não dá para fazer isso assim, né? Como que a gente faz isso de forma sustentada para que a gente vá sem causar um risco de segurança energética, no fim das contas, num país como o Brasil, que tem muita gente que nem tem acesso à energia, é fundamental a gente garantir essa virada, mas com segurança para que todos possam entrar nessa transição, né? Exatamente. Esse é o meu papel. Esse é o papel da EPE. Planejar esse médio e longo prazo, planejar essa transição é exatamente grande parte do que a gente faz lá. E aí, vamos lá. Quando a gente pensa no nosso dia a dia, eu já vou voltar pro GLP, mas quando a gente pensa no nosso dia a dia, às vezes a gente não se dá conta da quantidade de coisas que a gente usa que contém hidrocarbonetos. A gente sempre lembra da gasolina, que abastece os carros, do óleo diesel, que abastece o caminhão. Isso é o que vem à nossa mente. Então, a gente sempre pensa numa descarbonização do transporte. Mas a gente esquece, por exemplo, que o plástico aqui desse fone de ouvido tem muito hidrocarboneto. A pecinha de Lego que os nossos filhos brincam, os bonecos de plástico, tem muito hidrocarboneto. A maquiagem que eu coloquei para vir aqui usa muito componente que vem da petroquímica e vem dos hidrocarbonetos. Ele está muito presente no nosso dia a dia. Para quem gosta de correr, eu não sou dessa, eu gosto de andar, que eu acho que correr é um exagero, mas quem gosta, que é pessoal fitness, os tênis leves, as roupas que a gente usa atualmente, também contêm materiais sintéticos que, ao fim e ao cabo, dependem da indústria do petróleo. Então, quando a gente olha todo esse futuro, a gente ainda convive com hidrocarboneto durante muito tempo. Mas mesmo nas coisas mais básicas, a gente tem que lembrar que grande parte da nossa população ainda depende de combustíveis mais emissores para cocção. Então, quando a gente pensa, qual que é a alternativa ao GLP? Ou em algumas capitais, aqui como o Rio de Janeiro, o grande combustível de cocção, na verdade, é o gás natural, né? Porque a maior parte do Rio de Janeiro já tem gás natural encanado nas residências. Apesar da gente ainda ter aqui no Rio grande parte da população que usa GLP para cocção. Qual que é a alternativa se você não tem o GLP? A lenha, o carvão. Esses combustíveis são muito mais poluentes e emitem muitos mais particulados, prejudicam a saúde, a qualidade de vida de quem está ali no dia a dia cozinhando. Quando a gente leva esse combustível limpo, o GLP ele já é uma forma da gente limpar, da gente fornecer essa energia. Hoje no mundo, a gente tem cerca de 1 bilhão de pessoas que não têm, que não têm acesso a essa energia limpa. Quando a gente vê, por exemplo, as estratégias de descarbonização da maioria dos países africanos, eles almejam chegar a 50%, 70% das residências com GLP até 2050. Sua meta de neutralidade do país. Por quê? Porque eles hoje usam combustíveis que emitem muito mais. Então, a gente, quando planeja essa trajetória, a gente tem que planejar a partir da realidade de cada país, no nosso caso, a partir da realidade do Brasil, e olhando as condições de garantia de energia para a população. Não faz sentido eu pensar, por exemplo, numa eletrificação total das residências que vai depender de acesso a uma série de equipamentos que hoje não são realidade. Quando a gente pensa numa vida digna, né? Eu não vou fazer um programa para ter tudo eletrificado na casa das pessoas, só appliances inteligentes. Isso não é factível. Para a gente levar na essa energia brasileira, na realidade brasileira, e eu diria na realidade de 90% dos países do mundo, tá? Então, a gente vê, em alguns países desenvolvidos, a gente vê uma discussão de você não ter mais cocção a gás, de você ter, por exemplo, só fogões a energia elétrica, né? Aquele fogão por indução. A Califórnia está fazendo isso. A Califórnia está fazendo isso.
Mas isso é uma realidade de uma sociedade que é muito rica e que já solucionou o problema básico de acesso ao energético. E agora está discutindo qual o energético que vai ser consumido. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muito espaço para avançar no acesso à energia usando combustíveis que podem ser encarados como um primeiro passo para a descarbonização. Então, eles já são menos emissores do que a sua alternativa. Mas você acha que a gente hoje, quando está discutindo esse tema, é prejudicado pela visão do combustível líquido ali do carro? As pessoas entendem a transição só como isso e não conseguem enxergar o geral? Olha, eu acho que muita gente já percebe que a gente precisa sair desse senso comum. Eu brinco que o senso comum não é nem sensato nem comum, né? Ele é só uma expressão que a gente usa para tentar dar a sensação de um consenso que não existe. A gente hoje já está, sim, avançando. Então, por exemplo, o Brasil não está isolado na estratégia de avanço dos biocombustíveis, que é uma estratégia importante para a segurança energética e para a descarbonização brasileira. Então, a gente tem várias outras sociedades que também já avançam nesse debate e da importância do uso dos biocombustíveis no cenário global. E a gente já consegue perceber que a gente tem várias estratégias possíveis para descarbonizar. E que, na verdade, a gente precisa de todas elas. Porque como no futuro a gente vai precisar de mais energia, não menos, o nosso desafio é que cada molécula adicional de energia emita menos carbono. Então, como que a gente faz para aumentar a oferta de energia descarbonizando? A gente fica com a percepção de que no Brasil o debate está centrado no transporte, porque quando a gente olha o nosso perfil de emissões, em grandes números, a gente tem, do total de emissões do Brasil, só 30% são do setor energético. Então, o setor energético, como a nossa matriz energética já é muito limpa, o setor energético do Brasil emite menos do que o restante do mundo. Para vocês terem uma noção, no restante do mundo é o inverso. 70% das emissões vem da indústria de energia. Então, por isso que a questão energética é tão importante para países onde o grande impulsionador de emissões é energia. No Brasil, isso já não é verdade, porque a nossa matriz já é muito limpa. Desse percentual que vem da energia, metade é transporte. 50% das nossas emissões do setor energético são transporte. E aí, por isso que a nossa solução de descarbonização precisa passar pelo transporte. Sim, com certeza. Mas não só por ele, né? Uhum. Mas o transporte, você diria que é o grande desafio, né? É o nosso primeiro desafio, né? Eu não vou começar pelo que não interessa, eu tenho que começar pelo que faz a diferença. E daí vem iniciativas como o Programa Nacional de Biocombustíveis, o Renova Bio. Se a gente olha lá as NDCs brasileiras no Acordo de Paris, apesar de dos nossos compromissos não serem setoriais, ainda assim a gente apresentou propostas de como lidaríamos com... E uma das nossas grandes ambições estava justamente baseada no Renova Bio e na inserção de biocombustíveis na matriz de transporte. Você acha que tem espaço para além dos combustíveis para o gás também na matriz de transporte pesado? Tem espaço. Nesse caminho, né, de que a gente começa descarbonizando, porque a solução da eletromobilidade ela não atende a todos os segmentos do transporte, é importante que as pessoas, que os ouvintes, né, que os leitores entendam isso. Algumas soluções, quando a gente olha, a solução ela existe para um determinado segmento, não existe para o outro, e por isso que a gente tem que montar aqui um quebra-cabeça que, no final, leva a gente na direção de um futuro melhor para a sociedade. Algumas categorias do transporte já têm a solução da eletromobilidade, outras não. E o transporte pesado é um desses que a gente ainda não consegue ver, especialmente os grandes caminhões, que são justamente o que a gente precisa ali para o escoamento da safra no Brasil. E aí, o que a gente está vendo? O gás natural, ele é uma solução viável, é uma solução que permite, por exemplo, a gente fazer uma mistura com biometano, que já está disponível também em várias regiões ali do interior do país.
Então, a gente consegue usar um gás natural, mas, ao mesmo tempo, um gás natural já mais limpo, já descarbonizado. E na construção desse futuro, a gente já consegue pensar. Porque se a gente pensa em aproveitamento de infraestrutura, começo hoje com gás natural, avanço para uma mistura de biometano e lá na frente, eventualmente, consigo estar só com biometano. A gente fez um trabalho junto com o governo norte-americano justamente nisso, na construção de um roadmap de introdução de metano, né, gás natural e biometano para veículos médios e pesados. E como que isso auxilia a gente na nossa rota de descarbonização. Legal. E para os grandes centros urbanos, você acha que eletrificação do transporte pode ser interessante? A gente tem também... Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem os VLTs, né? A gente tem... Estou só fazendo propaganda, mas como a EPE estuda todos os setores de energia, gente, eu vou ter estudo para tudo. A gente tem um caderno que a gente chama de um estudo específico de eletromobilidade, que a gente vê que a solução elétrica ela entra muito bem no que a gente chama de mercados nicho. Então, veículos last mile, veículos de entrega, essas entregas urbanas, os caminhões menores que fazem já essa logística de entrega urbana, ônibus elétricos, a gente tem inclusive uma ferramenta para auxiliar as prefeituras a calcular a viabilidade econômico-financeira de ônibus elétricos. A gente tem também para biometano, são ferramentas gratuitas que estão lá no nosso site. A gente tem as soluções de VLT, então o transporte urbano, principalmente o transporte urbano de passageiros, muito se beneficia dessas soluções. Mas aí a gente tem que entender a financiabilidade do modelo de negócio. Porque lembra daquela nossa discussão do acesso à energia. Uhum. A gente também tem que entender o ponto ótimo de avançar com essas soluções, mas não encarecer o transporte para a população. A gente está discutindo sobre o futuro da energia, o futuro do setor de energia no Brasil, e a gente está num evento sobre ESG, não dá para a gente deixar de falar sobre diversidade. Como é que você vê o futuro da indústria de óleo e gás e a diversidade? Como que isso é importante para que esse futuro seja sustentável e que a gente, quando a gente estiver lá na frente olhando para trás, a gente fala, realmente funcionou. Realmente deu certo. Deu certo. Né? É fundamental. Eu acho que quando a gente olha, e a gente tem uma outra publicação que a gente, mas foi específica para biocombustível, mas que a gente estudou a interconexão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Você vê que você não consegue atingir um independente dos outros. Então, a gente precisa pensar em soluções de desenvolvimento sustentável combinadas. A diversidade e inclusão, elas são fundamentais para a gente atingir as nossas ambições climáticas. Ao mesmo tempo que a mudança climática ela possui efeitos muito prejudiciais, ou seja, se a gente não combate as mudanças climáticas, a gente prejudica desproporcionalmente mulheres, negros, povos nativos e a camada mais vulnerável da população. Então, eles são os mais afetados pela mudança climática. Por outro lado, se a gente não tem um olhar atento para essa camada, a gente não consegue completar o nosso movimento de descarbonização. Principalmente porque a transição energética ela vai precisar de muita inovação. E a inovação ela depende de um olhar diferente. A inovação ela surge justamente da diversidade. A gente já tem vários estudos mostrando que empresas que têm mais diversidade são capazes de inovar mais, de pensar em modelos de negócio mais diferentes, soluções inovadoras para problemas. E a gente precisa disso. Tem um número da Agência Nacional de Energia que mostra que quase 50% das tecnologias que a gente vai precisar para atingir o net zero em 2050, elas não existem ou não são comercialmente viáveis ainda. Para a gente alavancar esse movimento, a gente precisa de inovação, e a inovação precisa da diversidade, mas não só isso. A gente tem que pensar que hoje a gente vem falando cada vez mais da questão da transição justa. Sim. Ou seja, não só dar acesso à energia, mas não deixar parcelas da população para trás nesse processo de transição. Normalmente, esses filmes apocalípticos, né, quando a gente tem filme de zumbi, de fim do mundo, de guerra nuclear, uma das coisas mais comuns que vem da crítica a esse filme é você ver uma camada de escolhidos que foi salva, né, e que vive ali numa redoma, e uma camada que foi excluída. Isso é um cenário apocalíptico. Sim. Isso é o que a gente não quer que aconteça. Então, a gente trabalha para
planejar uma transição energética com esse olhar de transição justa, que inclui a diversidade de gênero e a inclusão social. Isso é fundamental para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Então, não só porque o ESG, a sigla, né? A gente só lembra do E, do environmental. Mas tem um S ali, que é o social, que é igualmente importante para a gente atingir o desenvolvimento sustentável. E a gente vem trabalhando isso cada vez mais na EPE. A gente hoje começa já a ser capaz de ver, por exemplo, temos estudos sobre impactos positivos à saúde e qualidade de vida, temos estudos de geração de renda e emprego a partir em determinadas regiões. E a gente já vem trabalhando para ter esse olhar cada vez maior, essa lente que a gente chama de inclusão social e diversidade de gênero. Na nota de hidrogênio azul e hidrogênio turquesa que a gente publicou no início de 2022, houve um anexo que foi também elaborado pela equipe que fez a nota, que já trazia esse olhar. E se quando a gente pensa numa nova cadeia de valor, a gente já começa a construir isso com esse olhar de diversidade e inclusão. E assim a gente começa a construir esse futuro melhor, né? Legal. Heloísa, obrigado pela gentileza de abrir aí um espaço na agenda para conversar com a gente, foi ótimo. Eu que agradeço o convite, Felipe, estou à disposição. Todos os estudos que eu citei estão disponíveis no site da EPE, mas também se vocês olharem a EPBR, sempre divulga para vocês primeiro. Tá certo, obrigado. Obrigado a você que está assistindo a gente. Continue acompanhando o ESG Energy Forum do IBP pelas redes sociais da agência PBR.